Capítulo 265. A força reside no punho. Os grupos mercenários de São Petersburgo eram todos apoiados pelas grandes famílias. Essas famílias, na verdade, não acreditavam que Chambord pudesse acabar com o Blood Edge. Eles achavam que Chambord poderia reduzir muito o poder de Blood Edge, e haveria muitas causalidades em ambos os lados. Com esse nível de causalidade, fazia sentido recompensar Chambord com 30% dos ganhos. Mas depois de ver Chambord pegando Blood Edge tão facilmente, eles começaram a se arrepender de dar tanto valor. Como havia uma razão para reduzir a parte da Chambord, todos foram atrás dela. Apenas Paris, o capitão Romain, Ziene, o Elder Ladino e o padre Balese permaneceram em silêncio. Essas 5 pessoas viram como Chambord conquistou facilmente o grupo mercenário Blood Edge sem a ajuda de seu rei. Os mestres guerreiros e magos do rei de Chambord, todos tinham suas especialidades. Especialmente aquele misterioso mago com a máscara. Suas técnicas e feitiços eram muito poderosas. Todas essas forças com o poder do rei de Chambord eram suficientes para ir contra as famílias que residiam em São Petersburgo por centenas de anos. Sob essa situação, uma divisão de 30% não era suficiente. Se eles pudessem colocar essas novas forças ao seu lado, as grandes forças aqui hoje não se importariam com o pequeno lucro na frente delas. O grupo mercante Soros realmente não se importava com essa quantia de dinheiro. Depois de receber o relatório do gerente Harriet Knapp, eles se importaram mais com a Fei como indivíduo. Portanto, o guardião do ramo veio aqui mais para observar Fei. Este misterioso e poderoso padre Balese sempre estava com a cabeça baixa como se estivesse rezando. Ele estava murmurando algo como uma expressão neutra, e ninguém sabia de que lado ele estava. As pessoas que conseguiram ver o quadro geral ficaram em silêncio. Era engraçado que o quarto príncipe Cristal fosse ambicioso e não quisesse ficar quieto na corrida do trono. Ele vinha tentando aumentar sua influência e poder recrutando várias forças e famílias diferentes. Ele estava tentando se juntar ao príncipe mais velho e ao segundo príncipe para ter uma chance ao trono. Se ele conseguisse o apoio de Fei, a situação em que ele se encontrava mudaria dramaticamente. Em vez de recrutar Fei, ele empurrou Fei para o outro lado. Uma pessoa assim só seria impulsionada, mesmo que ele pensasse bem em si mesmo. Não havia como ele conseguir uma chance no trono. Todas as forças de lá sabiam disso, e elas não poderiam estar mais felizes em ver Fei e o quarto príncipe em lados diferentes. Esta era a política de São Petersburgo. Fei realmente não sentiu a corrente subjacente. Ele simplesmente não gostou desse príncipe. Portanto, ele caminhou para frente e sorriu ao olhar para seus oponentes. Oh! Vocês são fantásticos com raciocínio. Então o que deveríamos fazer? Simples. Primeiro de tudo, precisamos deduzir as perdas das propriedades no terreno da sua parte. Afinal, você causou o incêndio e não devemos ser responsáveis por isso. O quarto príncipe disse devagar enquanto olhava para Fei. Neste momento, a expressão arrogante reapareceu em seu rosto. Ele parecia estar no controle de tudo, enquanto olhava para Fei com desdém. Todas as emoções negativas que ele sentiu quando Fei dominou sobre ele foram embora. Ele sabia quem eram as pessoas aqui representadas e precisava apenas persuadi-las. Ele não acha que Fei ousou lutar contra todos aqui. Isso era pressão via influência. A influência era rei. Isso é estratégia e influência. Rei de Chambord, você é apenas um caipira que é de um campo remoto. Como ousa agir assim comigo? Eu só vou pisar em você e mostrar a todos minha influência e fama. Eu vou deixar as famílias nobres que não querem me apoiar ver quem eu sou. Vou deixá-los ver que o quarto filho do imperador e assim, André Cristal, é capaz de competir com o homem do exército lixo Arshavin e bastardo louco Domingues. Ele pensou como ele olhou para Fei como uma expressão provocante. Fei riu ao responder. Para acabar com o Blood Edge, os preços precisam ser pagos. Eu não tenho mão de obra suficiente, então eu preciso usar o fogo.
Mesmo se vocês virem aqui para destruir o Blood Edge, danos seriam causados. Portanto, essas perdas não devem ser pagas por mim. Embora todo o tesouro aqui não importasse para Fei, ele tinha que manter seu temperamento e presença. Como muitas forças influentes estavam aqui, Fei daria um sinal perigoso se ele recuasse. Eles saberiam que o rei de Chambord realmente recua sob um certo nível de pressão. Se isso acontecesse, eles esperariam que Fei recuasse no futuro. Isso destruiria a imagem de lobo louco que Fei se esforçou para criar. Daquele ponto em diante, Chambord estaria sempre em desvantagem. Além disso, Fei odiava o quarto príncipe. Como o rei não estava feliz, ninguém mais poderia ser feliz. Eu vou lutar contra você. O que você pode fazer? Essa foi a atitude do rei. Crystal não esperava que Fei fosse tão agressivo nessa situação. Com raiva em sua mente, ele deu um passo à frente e zombou. Rei de Chambord, isso não é determinado por você. Além disso, você chegou aqui muito antes de nós. Ninguém sabe se você realmente roubou os itens mais valiosos. Já que você é um rei e nós queremos que você mantenha sua dignidade, é melhor você tirar tudo em seu anel de armazenamento para nós inspecionarmos. A agressividade do quarto príncipe foi apoiada por outros que tinham intenções maliciosas. O guerreiro número 1 da guarda-lança de bronze, Kandi, deu um passo à frente e os 10 guerreiros atrás dele também deram um passo à frente. Os 11 deles pareciam deuses da matança, e suas energias guerreiras eram liberadas na íntegra. Sob as armaduras de bronze, as chamas da energia do guerreiro ficaram mais e mais fortes. Era óbvio que os 11 deles tinham um conjunto de técnicas de combate em grupo. As energias guerreiras tinham sinergias umas com as outras. As energias guerreiras presentes eram muito mais fortes do que elas sendo somadas. Kandi desdenhou. Quarto príncipe, Sua Alteza está certo. Rei de Chambord, sei que você é forte, mas precisa se comportar dentro da razão. Rei de Chambord, basta seguir a decisão do grupo. O líder do grupo mercenário Tigres em Repouso disse. Este grupo era o maior grupo mercenário de São Petersburgo. Entregue seu anel de armazenamento. O líder de outro grupo mercenário, o Palácio da Luz, ficou ao lado de Crystal enquanto disse. Rei de Chambord, a família Beag também acha que Sua Alteza está correta. Nós não somos mal intencionados. Nós só queremos que você entregue o anel de armazenamento, e nós podemos deixar os magos reais usarem a magia espacial para tirar as coisas lá. Depois que tivermos certeza de que nada do que você tem é da Blood Edge, nós retornaremos tudo para você. A princesa da família Beag, Beyoncé, finalmente saiu. Seu método era ainda mais cruel. Ela queria o anel de Fei. Dá a vocês meu anel de armazenamento. Não é uma piada engraçada. Como você pode identificar minhas coisas? Como você saberia se algo é meu ou da Blood Edge? Fei perguntou. O quarto príncipe começou a rir como se tivesse ouvido algo engraçado. Ele estava rindo tanto que quase chorou. Você é um pequeno rei de um reino afiliado de nível 6. Você é pobre. Que tipo de tesouros você poderia ter? Se há algum tipo de tesouro em seu anel, seria da Blood Edge. O que há para perguntar? O quarto príncipe não dava a Fei espaço para respirar. Ele queria usar essa oportunidade para pisar mais em Fei. A oposição entre eles começou antes deles se conhecerem, e explodiu quando eles se encontraram. O ambicioso Crystal estava planejando chamar a atenção de todas as forças em São Petersburgo, destruindo o rei de Chambord. Esta é uma ótima ideia. O líder do Tigre em Repouso riu. Como é uma ótima ideia, você deve entregar o anel de armazenamento agora e devolver 20% da ação como compensação pelo incêndio. Kandi disse em um tom frio. Desde que todos concordamos, você deve começar a se mover. Nos dê o anel, rei de Chambord. Beyoncé sorriu como ela disse. Fei olhou para as expressões dessas pessoas e riu. Este é o seu raciocínio? As razões e regras são definidas por pessoas com força. Um pequeno reino afiliado de nível 6 não tem qualidade. O quarto príncipe zombou. Entregue o anel.
Candy levantou um dos braços e abriu a palma da mão quando ele disse isso. Os 10 guerreiros atrás dele se moveram ao mesmo tempo, e suas ações foram em uníssono como se fossem a mesma pessoa. Seus guardas estavam de pé e ainda estavam no modo de combate em grupo. Eles não se atreviam a relaxar quando enfrentavam um mestre guerreiro como Fei. Fei riu ainda mais alto. Você está certo. As razões e regras são definidas por pessoas com força. Chambord não tem força, mas vocês esqueceram uma coisa. O que é força? Força não é sobre o nível do reino, não é sobre o título de nobres, e não é sobre o status de realeza. Pelo contrário, é sobre o punho. A pessoa com o punho mais forte é a pessoa no comando. Fei esticou o corpo enquanto continuava. Qual de vocês é mais forte que o papai? Depois de ouvir isso, Paris riu. Romain também riu atrás de seus homens. O homem bonito com um cãozinho deficiente em seus braços também riu. Em termos do quarto príncipe, sua expressão mudou. No momento seguinte, antes que alguém pudesse reagir, Fei, que estava rindo, mudou sua expressão. Que nojo! Como você ousa, fracos burros, jogar isso na frente do papai? Você quer meu anel? Eu não acho que você tenha a sorte. Quando o rei começou a agir como ele era rude como um louco e forte como um touro. Com uma expressão zombeteira no rosto, ele apontou para o nariz de seus oponentes e chegou. Ele não se importava com seu status real. Pia. Fei franziu a testa e uma marca transparente de palma de cristal voou em uma fração de segundo. O quarto príncipe cristal foi atingido por isso, e seus dentes e sangue saíram de sua boca como uma melancia esmagada. Seu corpo deu numerosas voltas no ar, e ele finalmente parou quando ele bateu em uma parede. Seu corpo escorregou da parede e seu rosto inchou como um pão no forno. Seu belo rosto deformado com sangue pingando de seu rosto, era óbvio que metade de seus ossos faciais estavam quebrados. Você se atreve a me bater? O quarto príncipe olhou para Fei. Ele não conseguia sentir a dor desde que ele não podia acreditar no que aconteceu. Todo o salão subterrâneo estava em um silêncio mortal.